façamos prova dele. Amém? E eu quero te convidar para, nesse momento, trazer as suas ofertas e os seus dízimos, para que a obra do Senhor tenha continuidade. Amém? Glória a Deus. Esse é um momento de alegria, irmãos. É bom podermos contribuir com a obra do Senhor. Amém? Não é algo que nós façamos por constrangimento ou por coerção. É algo que vem de dentro. É colaborar com a obra do Senhor. É reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu queria, antes de orarmos por esses dízimos e ofertas, que nós fizéssemos uma oração por aqueles dentre nós que têm passado dificuldade com as finanças. Amém? E saiba que você é aprovado para orar a esse respeito, viu? Você está contribuindo, você tem sido abençoado por Deus, e não venha com falsa modéstia, não venha negar isso. O Senhor tem sido bom e misericordioso com as nossas vidas, mas nós sabemos que muito dentre nós passam por situações, ou por prova, ou por N motivos, mas nós sabemos que o nosso Deus, esse Deus que tudo pode, também pode fazer resplandecer a sua glória sobre a vida dos nossos irmãos, não deixando faltar o pão de cada dia e trazendo bênçãos e prosperidade. A palavra nos ensina que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançariam, né? Não é um caso que nós devamos correr, buscar aqui ou ali, elas nos alcançariam. Assim, quando nós escolhêssemos a bênção, o caminho que está colocado diante de nós, entre bênção e maldição, elas nos alcançariam. Amém? Então, levante a sua mão aí onde você está e ore comigo, nesse firme propósito, para que haja prosperidade entre os nossos irmãos, para que todo espírito de miséria, toda dor, todo constrangimento com relação às finanças seja banido do meio do povo de Deus, e que a bênção e a palavra do Senhor se cumpra na íntegra nas nossas vidas. Senhor, glória ao teu nome, por esses amados, Senhor, que têm testificado, Senhor, do teu amor, da tua grandeza, e tem provado de ti, Senhor, em trazer dízimos e ofertas na tua presença. Senhor, nós confessamos que temos vivido, Senhor, dias de celeiros cheios e lagares transbordantes. E, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, queremos abençoar todos os nossos irmãos que têm tido dificuldades nessa área, Senhor. Deus de toda a glória, dá a eles o entendimento, dá a eles a clareza, a visão, Senhor, correta da tua palavra. Senhor, não é uma riqueza de esbanjo, de deleites, mas é uma riqueza da tua presença. É a riqueza que traz a prosperidade, a alegria e o gozo do Espírito Santo em nossas vidas, onde não tem faltado o pão de cada dia. E por isso nós te louvamos e, como igreja, abençoamos a cada um desses nossos irmãos que têm passado por essas dificuldades, em nome de Jesus. Senhor Deus de toda a glória, também agora abençoamos, Senhor, e lhe pedimos a tua bênção, Senhor, sobre, Senhor, essas contribuições, sobre esses dízimos e ofertas. Senhor, potencializa o uso deles
Multiplica, Senhor, para que a tua obra, Senhor, não tenha descontinuidade. Antes, Senhor, a tua obra possa fluir conforme o teu querer, conforme a tua direção. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estarão no governo conduzindo, Senhor, a aplicação desse dinheiro. Abençoa cada um particularmente e abençoa, Senhor, a administração desse dinheiro. Senhor, continua abençoando os seus filhos. E, Senhor, que nós possamos viver a plenitude da tua palavra, constantemente, com celeiros cheios e lagares transbordantes. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pronto. A paz do Senhor, amados. Amém. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Propaganda do CRE aqui. Amém? Depois a Inês fala. Mas gostaria de meditar com os irmãos um assunto que é tão comum, mas talvez um dos grandes desafios para o filho de Deus, para a filha de Deus, que é a obediência. O que significa isso para nós? E o que significou isso para Jesus? Porque nós vamos partilhar da ceia hoje. E é nesse pensamento que nós gostaríamos de meditar nesse assunto. Mais uma vez, fecha os teus olhos, por favor. Pai amado, nós queremos ter total liberdade, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, para ter a Tua palavra sendo semeada em nosso coração. E não seja, Senhor, nosso esforço ou algum valor humano que permeie esse momento, unicamente seja, Senhor, a presença do Teu Espírito, a unção da Tua palavra, Senhor, que por si é poderosa para transformar, Senhor, as coisas mais impossíveis. Então opera nesse momento, livra-nos de todo o mal, fala ao nosso coração e nada seja roubado, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8 e 9, existe uma afirmativa interessante que vale a pena nós começarmos, para entender. Hebreus, capítulo 5, verso 8 e 9. Diz assim, a respeito de Jesus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vou ler novamente. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sofreu. E sendo ele consumado, ou algumas traduções trazem aperfeiçoado, no sentido de completado, terminado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, irmãos, Jesus, diz o texto, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Que chama a atenção, ainda que era filho, com letra maiúscula. Essa palavra se refere a filho de Deus, divindade. Ainda que ele era divino, ainda que ele era o Messias,
ainda sendo divino na terra, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Vamos inverter isso para entender um pouco melhor. Irmãos, geralmente nós sofremos por causa da desobediência e então aprendemos. Não é assim? É a desobediência que nos traz sofrimento. E depois do sofrimento, às vezes o maior ou menor grau, aí nós aprendemos alguma coisa, aí nós entendemos. A gente pode ver isso em vários casos na Bíblia. Eu chamo a atenção, por exemplo, de Nabucodonosor. Nabucodonosor é um caso clássico de quem precisou ser espremido, chacoalhado, cortado. Isso literalmente aconteceu. Como assim? Está em Daniel no capítulo 4. Daniel no capítulo 4, o Nabucodonosor teve um sonho. Vou ler alguns trechos somente, porque o texto é longo. Mas veja só que interessante, no verso... E o próprio Nabucodonosor escreveu o edito e organizou o que aconteceu e escreveu sobre isso. No capítulo 4 está aqui: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Opa, Nabucodonosor escrevendo isso? Que negócio, o que aconteceu de tão grande? Simples. Olha só, desde o verso, quer ver? Ele teve uma visão, 10. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama, e eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo se achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. E com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. E veio tudo, tal, chamou os adivinhos lá, os magos, ninguém conseguiu dar a interpretação do sonho. Aí chamou Daniel. Ele contou isso para o Daniel. E quando chega aqui no verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, do sonho. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Porque veja só, irmãos, não basta saber a revelação, o significado. Tem que ter coragem para dizer isso para a pessoa. Porque, o que vai acontecer, esse negócio ruim que você sonhou, vai acontecer com você. Então, entendeu? O negócio não é tão simples assim. Se o rei ficasse bravo, mandava, corta a cabeça dele aqui, pronto. Então, Daniel era corajoso para manter a palavra de Deus em toda a situação. Então, continuemos depois assim. O decreto virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então veja que o objetivo daquilo, ele estava tendo um sonho, uma revelação do que ia acontecer com ele, e Deus estava dizendo, o Daniel estava dizendo para ele, escuta, esse objetivo disso é que você reconheça que o Altíssimo tem poder sobre o reino da terra. Você tem que submeter. E olha só o que ele continua dizendo. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, e o teu reino voltará para
o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Aqui está uma dica de quem conhece. Desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Isto é, tenta pagar alguma coisa, tenta devolver, inverte a vida, sai dessa situação de pecado. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quer dizer, o Daniel está falando, você deveria clamar a Deus aí, pedir misericórdia. Porque Deus é provável que se você pedisse, quem sabe Deus interferiria, evitaria isso. Se você trabalhasse em prol, quem sabe Deus evite o mal. E Deus não faz isso? A pregação de Jonas foi essa. 40 dias e Nínive está acabada. E ele foi pregando, demorou para aceitar, mas foi pregando. O rei ouviu a mensagem, o povo ouviu a mensagem, se arrependeram. E Deus, não vou destruir. Então Deus interferiu, ouviu o clamor, ouviu a intercessão. Então Daniel usou mesmo na situação, conhecendo a Deus. Mas aí todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Vieram quando? Justamente quando ele esqueceu desse sonho, quando ele esqueceu dessa orientação, quando ele esqueceu de dar honras ao Senhor, de entender, olha, tem um Altíssimo que governa sobre tudo. Não, olha só, ele mesmo dizendo, verso 29, ao final de 12 meses, um ano depois, andando a passear sobre o palácio real, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem dá a quem quer. 34. Mas ao fim daqueles dias, ele perdeu o juízo, ficou feito um animal, ele pirou mesmo, ficou maluco. E o Nabucodonosor, depois de um tempo, olha aqui, 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os seus moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? E olha só, vamos ler até o final. E no mesmo tempo se tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Entendeu? Aprendeu que precisava obedecer ao Senhor. Então, em geral, nós sofremos, depois aprendemos a ser obedientes. Depois aprendemos as lições. E assim aconteceu com vários personagens das Escrituras. E não vou abrir aqui, mas Manassés, por exemplo, foi um dos reis mais horrorosos que Israel teve. Manassés se desviou completamente de Deus, impediu o culto ao Senhor e começou a fazer altares aos deuses dentro do templo. Ele pressionou os sacerdotes, eles tiveram que esconder os livros da lei. Acabou o culto ao Senhor no tempo de Manassés. E Manassés se tornou uma pessoa adoradora de ídolos. Ofereceu seu próprio filho em sacrifício
ao Deus estranho lá, não lembro o nome dele agora. Deve ser o Moloque. Imagina alguém fazer isso, né? Sendo o rei de Israel, sendo que veio juízo sobre ele, ele foi preso, e lá na cela, na prisão, ele começou a clamar a Deus, e buscar a Deus, e se arrepender. E o Senhor o ouviu. E ele não foi morto. E ele reconheceu a autoridade de Deus, mas teve que sofrer, depois de ter feito tanta coisa errada. Então o caminho do homem, em geral, é assim: faz uma série de coisas difíceis na vida, e depois... É o caminho, é na verdade assim. Jesus não tinha esse passado que nós temos. Jesus não tinha esse pecado. O pecado que facilmente desestabiliza a nossa vida, faz a gente desobedecer e sofrer os males da nossa desobediência. E depois vem a palavra de Deus, nos corrige, então nós saímos da desobediência para a obediência. Agora, Jesus não tinha esse passado. Então ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Como entender isso na vida de Jesus? Jesus aprendeu pelo que sofreu. Por quê? Cada vez que Jesus obedecia, ele sofria. Todas. Você pode olhar, fazer um crivo até maior do que o meu. Eu notei algumas coisas, por exemplo. Aliás, Filipenses 2, Jesus, veja só, no verso 5. Depois a gente vai voltar nesse texto, mas o verso Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Que ele não usou os recursos divinos. Sendo Deus, não chamou para si, eu sou Deus, por isso que eu vou fazer tudo isso. Não. Ele tomou forma de homem, ficou como homem, reagiu como homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não foi só um homem, podia ser um homem rico, mas ele se tornou um servo, um escravo. Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a característica de Jesus foi a obediência, só que com muito sofrimento. Porque a desobediência causa muito sofrimento. Mas a causa do sofrimento da obediência, o máximo que pode fazer é alertar a gente para voltar ao caminho de Deus. Mas os males continuam se o Senhor não interferir na nossa vida. Não é um sofrimento útil, valoroso. Deus pode reverter em bem, como sempre fez conosco. Mas com Jesus, cada vez que ele obedecia, ele sofria. Então vamos pensar algumas coisas. Por exemplo, ao obedecer ao Pai, ao vir à terra, ele começou a sofrer. Ele era, como diz aqui, sendo em forma de Deus, sendo Deus, deixou a sua glória, diz o texto. Deixou tudo aquilo que ele possuía, toda a riqueza que ele tinha espiritual. Despiu-se disso e tomou a forma de homem para viver entre nós. Isso é sofrimento. Aqui, sabe para onde ele veio? Eu não sei se você já teve essa percepção, porque nós, quando temos procuramos entender as coisas na visão de Deus, nós começamos a enxergar de forma diferente. E é isso que nós devemos buscar. Senhor, me mostra como o Senhor vê essa situação. Porque aí nós vamos entender bem o que Deus pensa a respeito das nossas dificuldades, a respeito da nossa vida. Me mostra como eu ver isso. Agora veja só como vejo isso. Isaías capítulo 9, verso 1 a 7, dá uns detalhes do que era o mundo, do que era a região, do que é o mundo, na verdade, quando Jesus veio. Isaías capítulo 9, 1 em diante, diz, e é uma profecia a respeito da vinda de Jesus, escrita 700 anos antes de Cristo nascer. Ok? Aí diz ali, Isaías 9, 1, mas a terra
que foi angustiada, não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon. A terra de Zebulon era o norte, Nazaré, o lugar onde Jesus viveu. A terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Irmãos, Jesus se revelou primeiro ali em Nazaré, mas ele estava vindo ao mundo. E o mundo era um lugar, e é um lugar sem Deus, é um lugar de trevas. Era um lugar, o povo que andava em trevas. Sabe o que é andar em trevas? Ter a vida sendo diária, ser mantida num lugar escuro. Nosso irmão, que um casal esteve muitos anos atrás, foi missionário lá na Escócia. Ele falou que teve um ano que choveu 330 dias. Escuro. Frio. O ano inteiro fechado. Imagina uma coisa dessa. Altíssimo índice de depressão. Falta luz. Estou falando só das coisas normais. Quando estava mais ou menos 1 grau, né, mais ou menos, 1 grau, 0 para 1, saiu o sol. O povo saiu de camiseta nas ruas. Eles morrendo de frio, ainda que tivesse um sol. Começaram a lavar carro. Começaram a sair na rua, abrir as janelas. Porque o sol apareceu depois de 300 e tantos dias aquele ano, fechado. Não é uma coisa normal, é preciso ter luz. Espiritualmente é terrível. O povo que andava em trevas. E olha só o que diz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Esse mundo sem Deus, o mundo que ficou em pecado, é um lugar onde a sombra da morte cobre. E é nesse lugar que Jesus veio. Nenhum de nós gosta de sair do nosso lugar para ir para um lugar ruim, não é verdade? Tenho férias, vou viajar. Se não houver um grande ímpeto de fazer o bem para alguma coisa, ou melhorar a vida de alguém, vocês preferem ir para uma ilha ou você prefere ir para o lugar que está em guerra? Ninguém quer ir num lugar ruim, horroroso. Ninguém quer passar seus dias num lugar assim. Jesus tinha um objetivo, então ele veio e suportou o sofrimento. Ao obedecer ao Pai e vir a essa terra de trevas, sofreu. E começou um sofrimento. E um sofrimento literal, um sofrimento que lhe pesou sempre. Como assim? Jesus obedeceu, foi gerado, nasceu, certo? Ao nascer, no 2º ano do seu nascimento, mais ou menos, tem-se a ideia que sejam 2 anos, morreram um monte de meninos em Belém. Por quê? Porque ele nasceu. Isso lhe pesa no espírito. Jesus é a palavra de Deus, isso foi profetizado. Aliás, em Jeremias 31:15 está escrito: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Era uma profecia de 600 anos praticamente, quase 700 anos antes de acontecer. Ou melhor, aqui 500 anos, 580, 550 anos antes de acontecer. Por quê? Porque Herodes, quando soube, os magos vieram e disseram: nasceu o rei, nós seguimos a sua estrela. Aí ele perguntou para os fariseus: aonde diz a escritura de vocês que vai nascer o Cristo? Eles lembraram de Miqueias. O profeta Miqueias disse que ele ia nascer em Belém. Então vocês vão a Belém, e quando vocês encontrarem um menino que nasceu, o rei dos judeus, me avisem. Na verdade, é uma intenção de Herodes. E como Deus avisou, o anjo avisou os magos que eles não deveriam voltar para Herodes, Herodes falou assim: manda matar todas as crianças de Belém, 2 anos para baixo. Esse peso de ter crianças morrendo por sua causa pesou e fez Jesus sofrer.
No Espírito do Senhor isso lhe pesou, já lhe pesou tanto que foi revelado em profecia antes de acontecer. Era algo que estava marcado, era algo que fazia parte do sofrimento, da carga que Jesus tinha que carregar. O que pensaria você se você soubesse que dezenas e dezenas de crianças morreram por sua causa? Como você andaria? Como você pensaria? Como você raciocinaria se crianças morressem por sua causa? Jesus também carregava. Mas por que ele teve que carregar isso? Porque ele obedeceu. O que mais? Porque Jesus obedeceu e nasceu do ventre de uma virgem, ele sofria. Ele carregava uma marca, um carimbo, uma pecha, como diz, um senão. Porque depois que ele saiu, ele veio, nasceu em Belém, ela estava grávida. José pensou em abandonar Maria. Quer dizer, a família já ficou sabendo. Maria está grávida. Quando os pais chegaram, falaram, de quem é o filho? Olha, o anjo falou que é do Espírito Santo. Tá bom, de quem é o filho? Vou acreditar nessa história. O anjo apareceu para mim e disse. Aí os pais ficaram assim. E agora? Então estamos com uma filha grávida. E naquele tempo, fala assim, José. Pronto. Dá um tapa lá. Ele falou assim, faz assim. Dei um tapa. Técnica, né? José noivo, podia chegar para os líderes ali da região e falar, escuta, a noiva ali está grávida, estava prometida para mim, não é meu, vou acusar. Vou acusar e vamos apedrejá-la. Era a lei. Mas o José falou, não, eu vou sair de fininha, vou embora, a família que se vire, desfaço aqui meu noivado. Era questão cultural. Ela obedeceu e nasceu. Depois ele aceitou, o anjo avisou, ele falou, não tema tomar a sua mulher, porque é do Espírito Santo. Ele saiu de Nazaré, veio para Belém por causa do alistamento, e depois em Belém nasceu Jesus. Depois de um tempo ali, teve que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar Jesus. Depois, alguns anos, ficou ali, voltou novamente para Nazaré, para os seus familiares. E começou a crescer o menino. E os vizinhos olhavam, é esse aí? Esse aí que é filho de fornicação? É esse aí. Pensa que a boca pequena, isso dói. Isso machuca. Filho de fornicação. A menina tinha 12 a 15 anos, prometida em casamento. José casou depois que ela já tinha concebido. Ninguém esquece essas coisas numa aldeia. Sofria porque seu pai e sua mãe, santos de Deus, carregaram a insinuação de que tinham gerado um filho em fornicação. E não era. Era o maior acontecimento do universo, a vinda do Messias prometido. Dói, não dói? Jesus sofria, mas ele obedecia ao Pai. Os judeus queriam matá-lo. Os seus irmãos, criados com ele, que também deviam ouvir o que aconteceu no passado, cresceram com ele, nunca lhes fez mal algum, não foi injusto com os irmãos, porque ele não tinha pecado, ele não era mau, mas os irmãos não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele, não criam no ministério que ele tinha. Desprezavam-no.
e o provocavam. Isso fazia sofrer. Tem irmãos aí fazendo você sofrer? Você tem irmãos que fazem você sofrer? Às vezes é por razão, né? Com razão. João, no capítulo 7, verso 1 a 5, houve uma festa em Jerusalém, os irmãos chegaram para Jesus, Jesus começou a fugir, perceber que não era o tempo ainda, ele começou a se desviar dos judeus que queriam matá-lo. Então ele começou a evitar alguns lugares, evitar a Judéia. E os irmãos chegaram para ele e falaram, você não vai subir para Jerusalém, lá na Judéia? Sobe para Jerusalém, vai ter festa. Você não diz quem é que é o tal, que você é o Messias? Ninguém que faz os sinais que você faz pode ficar escondido por aí, porque você não vai para a festa. Sobe para Jerusalém, rindo de Jesus, os irmãos dele. E Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora. Para vocês é sempre hora, mas para mim não. E os irmãos dele se arrumaram e foram para Jerusalém. E Jesus ficou, esperou e depois foi escondido para a festa. Mas os próprios irmãos o rejeitaram. Numa outra ocasião, Jesus estava ensinando numa casa, veio a mãe e vieram alguns irmãos, e a insinuação do texto era o seguinte, Jesus deve estar ficando meio louco no começo do ministério. Ele deve estar perdendo as estribeiras. Avisa ele, não conseguiu entrar, avisa ele que a mãe e os irmãos estão aqui. Achavam que ele estava meio... Aí Jesus falou assim, olha, avise que a minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Jesus teve que se posicionar, firmar-se, porque o ministério dele não era aceito nem pela sua casa. Havia uma influência ali. Seus irmãos não criam. Maria estava junto, provavelmente. Ela não podia dizer não, mas estava lá. Vamos ver o que é. O que está acontecendo com o menino? Irmãos, Jesus cura um homem da mão ressequida. Sofre afronta, porque ele estava obedecendo a Deus. Até para curar, Jesus falava assim, tudo que eu falo porque o Pai me mandou. Tudo que eu faço porque o Pai me mandou fazer. Eu não faço nada por mim mesmo. Então Jesus curou o homem da mão ressequida e sofreu afronta. Aqui em Marcos capítulo 3, verso 1 a 6, Marcos 3, 1 a 6 diz assim, e outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, seca, uma mão ressequida. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. A expectativa era de poder acusar Jesus. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito, é justo no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, Jesus, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã, curada como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então veja que curar, fazer o bem para as pessoas, haveria uma contrariedade. E Jesus sofreu porque ele estava obedecendo à vontade de Deus. Ele veio para ser bênção para as pessoas. Ele veio para ser cura para os enfermos. Ele veio para ser salvação para as pessoas. Mas haveria resistência. E ele sofria com isso. Obedecer para Jesus significa sofrer. Por isso que para obedecer precisa ter posição, precisa ter força. Precisa ter uma decisão da vontade. E outra cura também, Jesus cura um paralítico. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, lá em Marcos, no capítulo 2, 3 a 12, não vou ler tudo. Mas ele olha para o paralítico que trouxeram do telhado e fala assim, filho, os teus pecados te são perdoados. Aí eles começam a falar assim, quem é esse? Só Deus pode perdoar pecados. Ele não deve perdoar pecados? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando. E Jesus, sabendo isso, disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pega a sua maca e vai embora? Não podiam falar nenhuma das duas.
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos e ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Enquanto alguns falavam isso, os outros pensavam: blasfemando. Esse camarada, blasfêmia é pecado grave, deveria ser morto apedrejado. É isso que eu estou dizendo. Então, para fazer o bem, custa. Obediência dói. E Jesus, sendo obediente, sofria por causa disso. Está entendendo? Todos os casos são assim. Quando ele curou a mulher com o espírito de enfermidade, a mulher era corcunda. Ela não conseguia se levantar. E, na verdade, Jesus entendia que era um espírito de enfermidade, não era uma enfermidade física comum. Ele ensinava no sábado, numa das sinagogas. Está escrito em Lucas 13, verso 10 a 17. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificavam a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Que para eles varia mais a regra do que a vida. Está errado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não se desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para que o leve a beber? E não convia soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então, para soltar-os da prisão, das mãos de Satanás, não importa a regra, tem que soltar. Esse é o objetivo da salvação. Jesus veio para isso, mas para Jesus fazer isso, ele tinha que sofrer a contrariedade. Então, obediência implica em sofrimento, irmão. Se desobediência implica a destruição, nossa. Agora que você está livre dos seus pecados passados, sua vida foi apagada, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, saiba que obedecer implica também sofrimento. Jesus ressuscitou a Lázaro. E o pessoal falou assim: não tem jeito. Todo mundo que vai lá conversar com Lázaro acaba crendo em Jesus. A gente vai ter que matar Jesus e matar o Lázaro também. Acabou de ressuscitar o Lázaro, já estava planejando matar ele de novo. Que maldade, irmãos. João 12 está escrito essa história. Então, nada fazia sem ser criticado, desprezado, rejeitado. Nada fazia sem padecimento. E é bom a gente entender isso, sabe, irmãos? Porque antes você falava: eu vivia no pecado, eu estava perdido, minha vida estava desgraçada. Agora você veio para Jesus, foi perdoado, está limpo, fala: agora eu só quero na boa, só quero sucesso. Aí você obedece a Deus e leva a lambada. Obedece Deus aqui e leva a outra ali. E você faz o que é certo e leva outro aqui. O que é isso? Tem alguma coisa errada. Deus não é bom para mim. Não é bom? Olha para Jesus. Tudo que ele fazia era criticado, desprezado, rejeitado. E qual é a diferença? A gente começa a pensar: bom, então é melhor eu desobedecer e fazer o que eu quero e passar bem, ter uns momentos de prazer, do que tentar ficar obediente e viver, começar a pensar que nem o do Salmo 73, né? O do Salmo 73 é o seguinte: eu estou vendo que não vale a pena eu lavar minhas mãos na inocência, porque o camarada que não teme a Deus, o ímpio lá, tá na bênção, não falta nada para ele. Ele está na gordura, vive na gordura, ele tem dinheiro, não falta nada, e olha, não teme a Deus, não faz nada. E eu estou aqui temendo, mas estou aqui ralando. Até que eu entrei no santuário. E se eu falasse assim, eu estaria perdido, porque eu vi o fim deles. Você tem que olhar o seu fim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quer ver?
Custava muito a Jesus fazer a vontade de Deus. Cada vez que fazia, sofria. Custava-lhe obedecer. Quando Jesus foi a Getsêmani, foi porque Deus assim o quis. E ali ele suou sangue. Pediu ao Pai que afastasse o cálice, mas que não queria fazer a sua vontade. A vontade dele, mas a vontade do Pai. O cálice que ele estava para tomar era o cálice dos nossos pecados. E ele, que era puro, santo, jamais tinha pecado. Era horroroso demais. Pedro cortou a orelha do Malco, Jesus impediu, falou: eu poderia pedir ao Pai 12 legiões ao meu favor, Pedro. Não é assim. Eu vim para essa hora, Pedro. Eu estou obedecendo ao Pai. É sofrido, mas eu tenho que obedecer ao Pai. Então, obediência implica sofrimento. Mas não desista. Sabe por quê, irmãos? Vou adiantar. Naquela ceia, Jesus obedeceu ao Pai e foi traído. Judas, aliás, tão forte foi isso, e deve ter machucado tanto a Jesus, mesmo sabendo, porque era profético, que está escrito lá, o Paulo falou: eu recebi do Senhor, como também vos ensinei, que Jesus, na noite em que foi traído, ele podia ter lembrado outras coisas, na noite em que ele partiu o seu próprio corpo, o pão e o vinho e tal, começado por aí, não, foi na noite em que ele foi traído. Sofrimento por fazer a vontade do Pai. Então, sempre se sofre quando se faz a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós somos estrangeiros nesta terra. Eu estou falando de Jesus como exemplo, mas isso tem a ver conosco. Tem a ver com a igreja. Você não está sofrendo à toa. Eu vou dizer para você, a boa notícia disso, é que o seu sofrimento tem uma finalidade. Se você sofre porque você está fazendo o que é certo, você é um bem-aventurado, disse Pedro. Sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória que estava sobre Jesus está sobre você. Não pense que Jesus ficava lamentando ter que obedecer por causa do sofrimento. Não, ele fazia e sabia que aquilo era um preço a ser pago, mas ele fazia. E eu vou dizer já para você o que significa isso. Nós não podemos cortar caminho. Qual é a atitude de Jesus? A atitude de Jesus está escrito mais ou menos aqui, você começa a entender a atitude de Jesus em Hebreus 12, no verso 2. Hebreus 12, verso 2, como nós falamos esse texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, ou pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. E, desprezando a afronta, se tem uma postura que se deve tomar é essa. Não tome para si as afrontas, as contrariedades. Despreze a afronta. Se você está sofrendo por obediência a Deus, deixa para lá. Despreze a afronta. Suporte a cruz. E assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus falou assim Paulo falou assim, que nós que estamos em Cristo, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim ele falou: aquele que vencer e estiver comigo, vai se sentar comigo no meu trono. Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita no trono de Deus. O que ele está dizendo? Estou governando junto com o Pai. E a promessa para nós é: você está em Cristo Jesus, você se assenta do meu lado agora, você vai governar comigo. E quem vai governar? Aquele que obedece, ainda que lhe custe. Aqui fala de cruz, suportou a cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é obediência, irmãos. Tomar a cruz não é, como já dissemos aqui, não é aquela, vê uma enfermidade, essa é a minha cruz, a enfermidade é a minha cruz, ou esse problema que está acontecendo. Não, problemas e enfermidades vêm para todos. Todos podem passar por problemas e enfermidades. Cruz é aquilo que se pega voluntariamente. É a postura que se tem de compromisso.
mesmo com dor de si. Se alguém quer ser o meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É voluntário. É uma atitude de sofrimento, de obediência, que vai aparecer para todo mundo a vergonha, mas eu estou disposto a sofrer a vergonha para obedecer. Entende? Mas nós que somos fortes, disse Paulo, Romanos 15, 1-3, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Todas as afrontas contra Deus caíram sobre ele. Ele carregou sobre si. Todas as injúrias que eram contra nós, ele carregou sobre si. Porque ele não quis agradar a si mesmo. Obediência significa, vou fazer a vontade do Pai e não a minha. Isso tem um custo. Corrie ten Boom, quem não conhece a história dela, precisa conhecer. Existe um filme chamado, um livro também, Refúgio Secreto. A família dela escondia judeus no tempo da Segunda Guerra Mundial. E ela faziam um apartamentozinho e um quartinho, e quando tinha perseguição, eles punham os judeus lá, trancavam. Eles eram holandeses, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Mas um dia descobriram, levaram presos todos que estavam escondidos, levaram a família toda, cada um foi morrendo de um lado, e a Corrie, junto com a irmã dela, ficou num campo de concentração, e lá naquele campo de concentração começou a falar de Deus para as mulheres, e uma das mulheres perguntou, por que estamos aqui se Deus é amor? Quando ela foi falar do amor de Deus. Por que estamos aqui no campo de concentração? E ela falou claramente, para obedecer a Deus. Estamos aqui para obedecer. Irmãos, difícil entender? Se você está fazendo o que é certo, e você está sofrendo por aquilo que é correto, você está sendo obediente ao Senhor. Deus vai honrar você. Vai honrar. A obra do homem é obedecer a Deus. Ser feliz, útil, cabeça erguida, ter condições de sentir-se pleno e satisfeito, só tem um caminho, obediência. Nós não chegaremos a lugar algum se não obedecermos ao Senhor. E essa era a filosofia de vida de Paulo. Aqui em 2 Coríntios 4, 6 em diante, Paulo fala assim, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Há uma diferença. Atribulado é ficar cheio de trabalho, cheio de pesado das coisas que tem que fazer, atribulado, mas não angustiado. Perplexos, espantado com o que está acontecendo, mas não desanimados. Meu Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessas? Não, estou admirado. Mas, eu não desanimo, eu vou continuar. Estou obedecendo ao Senhor, eu vou continuar. Perseguidos, mas não desamparados. Fugindo, foge, corre, estou sendo perseguido. Onde eu vou, me corre atrás de mim. Aonde eu vou, estão querendo me alcançar. O que está acontecendo? Mas eu não estou sozinho, eu não estou desamparado. Abatidos. Estou cansado, irmãos, que batalha.
Que situação que eu estou vivendo. Que barra está acontecendo comigo. Mas não destruído. Estou abatido, mas não estou destruído. Diferente. Trazendo sempre por toda parte o quê? A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E ele podia falar literalmente isso, sabe por quê? Paulo foi apedrejado. Foi apedrejado, levou pedrada, ficou como se tivesse sido morto. De repente ele acordou. Estava vivo, levaram ele, foi vivificado fisicamente. Trazia no corpo a marca da mortificação de Cristo, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E se você olhar os resultados de Paulo, Paulo foi para algumas cidades, foi apedrejado, e ia para outra cidade e não era aceito, até que ia para uma outra era aceito. Depois ele voltava naquelas cidades onde ele foi rejeitado novamente, e sempre dizendo, olhem, fiquem firmes, não desistam. Eles podiam largar tudo, não quero a palavra, não prego mais. Mas ele sabia que estava obedecendo a Deus, e ao obedecer ia receber contrariedades. Por isso não devia parar. E ele continua, assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe o que ele está dizendo? Nós estamos sofrendo estas coisas em obediência a Deus, para o seu bem. E é aqui que eu queria chegar. Porque o texto que nós lemos no começo, em Hebreus 5, 8, 9, diz assim, ainda que era filho, com letra maiúscula, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, sofreu, certo? E sendo ele consumado, quer dizer, indo Jesus até o fim, sendo sacrifício por nós, morrendo, ressuscitando, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então o sofrimento de Jesus por obedecer causava salvação, trouxe a salvação para todos. Então ele se alegrava com aquilo, ele não se importava em ser resistido, ele não ficava, embora sentisse a tristeza da afronta, ele não ficava desistindo, acabado, querendo desistir, não, ele continuava obedecendo a Deus, custava, mas obedecia. Por quê? Porque ao fim daquilo haveria salvação, salvação para todos, salvação para nós. E lá em Isaías está escrito ao final de Isaías 53, que quando ele visse o resultado do seu trabalho, ele ficaria satisfeito e alegre, porque Jesus, com todo o sofrimento que teve, ele estava olhando primeiro você salvo, você livre, você perdoado, você lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, o nosso sofrimento em Cristo também não é em vão. Porque você obedece a Deus e sofre os embates e continua obedecendo a Deus, o resultado disso será grande salvação, porque Jesus vai poder usar a sua vida como reflexo da vida dele, porque ele era a luz do mundo e nós somos a luz do mundo. Ele era aquele que veio trazer libertação ao mundo, a igreja está aqui para proclamar libertação em Cristo. Então, ser obediente, ainda que nos sofrimentos, você está trazendo salvação. Enquanto que ser desobediente traz sofrimento, mas só para a nossa desgraça. Agora está a escolha, né? A escolha é nossa. Paulo falou, olha, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Fruto da gente ser aqui, ó, obediente ao Senhor e sofrer tudo que estamos sofrendo, está trazendo vida para vocês. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Nós estamos juntos, ele falou. O mesmo Senhor e poderoso que ressuscitou Jesus no túmulo está dando vida para nós. Ele repete essa ideia em Romanos 8.
O mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais em Cristo Jesus. Você tem autoridade em Cristo Jesus para ter uma nova vida. Então, irmãos, os sofrimentos produzem salvação aos outros. É por isso que ele é chamado de autor da salvação. Causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aqui, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Agora diz o texto, é por isso que o trabalho de Paulo dizia em 2 Coríntios 10, 5, que era trazer todo o entendimento cativo à obediência de Cristo. Eu queria lembrar para você, antes de encerrar, que 2 Samuel 15, 22, Saul desobedeceu e perdeu a oportunidade de ser um rei, com uma herança tremenda em Israel. E Samuel disse para ele, olha, o que deu em você? 2 Samuel 15, 22. Vamos ler bem as palavras? 2 Samuel 15, 22. Para terminar. Então disse Davi, 2 Samuel não. Primeira. Primeira Samuel. Quinze, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Aqui está um princípio que às vezes o que Saul quis fazer era oferecer logo o sacrifício a Deus. Oferecer o sacrifício. E o Samuel é que deveria fazer isso, mas Samuel não chegou na hora combinada. Então o Saul falou assim, o pessoal vai embora, o Samuel não chegou, o exército vai começar a fugir, eu vou fazer o sacrifício, ofereço a Deus esse sacrifício, e depois a gente sai para a guerra. E ele perguntou, escuta, será que Deus quer tanto sacrifício assim? Mais do que se obedeça a palavra dele? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja, no final ele perdeu de ser rei, porque ele desobedeceu voluntariamente. Agrada ao Senhor a obediência. Jesus foi obediente. A obediência agrada ao Senhor. Essa palavra é um pouco assim, é que nem submissão, né? É uma palavra assim que hoje em dia na nossa sociedade alguns têm uma aversão, uma ideia negativa. Obediência. Isso é coisa da ditadura. Somos livres. Eu sou livre. Livre para quê? Livre para sair da cela e tomar banho de sol? Que liberdade é essa dentro de um presídio? Eu sou livre. Se eu não quiser comer, eu não como. Tudo bem, a comida vem, a comida vai. Dentro de um presídio tem comida. Muitos acham que estão livres para fazer o que querem e estão dentro de um presídio. E porque lhe dão algumas horas de sol no pátio, ele acha que tem liberdade. Nós éramos assim.
Nós achávamos que tínhamos liberdade, pecando. Achávamos que tínhamos liberdade, segundo Efésios capítulo 2, seguindo o curso deste mundo. A gente punha uma boia, entrava no rio do mundo, do pecado, e falava, eu sou livre. Mas o rio estava conduzindo a gente para a destruição. Sou livre, olha que delícia, eu faço o que eu quero. E o rio vai levando. Em Cristo não. Eu me submeto à obediência. Como um escravo. Porque eu sei que é o melhor para mim. O Senhor me escolheu. Aí eu vou lá, agarro e falo, faço tudo o que o Senhor quiser. Eu quero ser obediente. Aí Ele diz, vem meu filho, minha filha. Você não é mais escravo, você faz parte da família de Deus. Ele te dá herança. Ele é pai, e você é filho, filha, você começa a conhecer os mistérios do coração do Pai. Então vamos orar, irmãos. E essa é uma questão de decisão, não é uma questão de imposição. Ele nunca vai impor nada para a gente. Ele nunca vai dizer para você, você vai obedecer? Você tem que obedecer, senão vai ser na marra. Não é assim. A desobediência causa males. Se nós acordarmos a tempo, podemos sair e ouvir a voz do Senhor. Mas você vai a desobediência traz sofrimento. E a obediência também traz sofrimento. O que você vai escolher? Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos o maior exemplo, que é o Senhor Jesus. E nesta mesa está a maior símbolo, a maior figura da tua vida obediente. O Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a sermos obedientes, Senhor, a fazermos uma escolha sábia. Vida de desobediência nos leva à morte, nos leva à desgraça e ao sofrimento que destrói. Mas a vida de obediência vai nos trazer sofrimentos que vão reverter em salvação para nós e para aqueles que estiverem ao nosso redor. E jamais estaremos desamparados. O Senhor estará sempre conosco. Senhor, é a nossa escolha. Ajuda-nos a acordar a esse respeito. Fortalece-nos, Senhor, para sermos filhos obedientes, que sabemos, Senhor, fazer a Tua vontade, que busquemos entender qual é o Teu desejo para poder cumprir, para ouvir a Tua voz. Ajuda-nos nesses tempos, Senhor, em que ninguém quer se submeter às autoridades, ninguém quer colocar-se debaixo de submissão à Tua autoridade. Em nome de uma liberdade que leva à desobediência, à rejeição, que leva à rebelião, ajuda-nos a nos posicionarmos em obediência a Ti, Senhor. E o Senhor ama aqueles que estão debaixo da Tua palavra. E o Senhor mesmo disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Senhor, o Senhor espera discípulos obedientes. Ajuda-nos, Senhor. Queremos colocar diante de Ti o nosso coração obediente, em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos meditar sobre isso. Pastor Morrone, por favor.